Boa noite de novo. Vamos voltar aqui, tá? Tivemos um probleminha. Tecnologia nos traz essas surpresas, né? Vamos ver, estamos voltando. Não sei muito bem o que aconteceu, apagou aqui, mas já estamos retornando. Vamos lá, esperando o pessoal ir voltando. A gente estava falando de alguns exemplos da autossabotagem, né? E aí eu não sei se cortou, né? A hora eu estava falando, comecei a dizer um pouquinho sobre a questão de não cuidar da saúde, da alimentação, do tempo para atividade física. E aí uma outra questão importante é a gente nos sentir autossuficientes e não ficar muito sobrecarregado. Então estamos voltando aqui, o pessoal está falando, travou, né? Apagou um pouquinho, mas voltamos. E ficar sobrecarregado, não é, gente? Então também não é uma coisa muito agradável. E o que normalmente a gente faz com esses comportamentos aí prejudiciais? Pegamos muita coisa pra gente, né? Falo pegamos muita coisa assim, não achamos que o outro vai fazer, que o outro vai ser possível, e aí nós vamos nos sobrecarregando com tarefas, com atividades, com responsabilidades e compromissos. E normalmente o que acontece? Ficamos extremamente estressados, sobrecarregados, não damos conta de fazer o que é necessário. E aí entra essa outra questão, né, que a gente fala aí, isso, não delegamos, né, nós não conseguimos, não sentimos talvez nem confiança, né, a questão está muito ligada à segurança, à confiança, a valor. Me perguntar, né, uma das perguntas lá, se a autoestima ela está muito relacionada, vou falar um pouquinho sobre isso. Então a gente precisa estar seguro, confiante, para poder passar para o outro, né? Então quando não temos essa confiança, acaba que ficamos sobrecarregados ou a gente acha que é autossuficiente, que dá conta de tudo. E por que fala que isso entra dentro da autossabotagem? Exatamente porque ficamos sobrecarregados, não conseguimos e temos uma justificativa se der errado. Realmente eu não dei conta, realmente foi muita coisa, eu peguei tarefa que além da minha capacidade. Então a gente sempre tem as justificativas, né? O ganho secundário também é um tema assim. Estão me perguntando o assunto, né? Nós estamos falando sobre autossabotagem, os exemplos, como que podemos identificar, vamos falar sobre isso e como cuidar, como tratar dessa questão. Mas aí o que a gente estava falando aí, né, desse ganho secundário, dentro dos nossos encontros, nessas quartas-feiras, como são temas sobre o autoconhecimento, eu vou trazer um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente tem comportamentos não saudáveis, né? Não bons o suficiente, e que mesmo assim a gente persiste, a gente repete, a gente permanece nele, porque tem esse ganho secundário. Mas isso vai ser tema para uma outra quarta-feira. Uma outra questão, então, assim, que eu já coloquei, né, a procrastinação, e aí eu deixo mesmo para depois, ou eu não tento porque eu tenho medo de errar, porque se eu erro, eu já tenho a justificativa, é porque eu não fiz, então, né, não corro o risco do fracasso, porque é natural do ser humano ter esse medo, não querer, né? A gente não quer mostrar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo é da natureza humana também o fracasso, o erro.
O que é importante nisso tudo é o que eu conseguir, eu saber lidar com ele, eu aprender a partir do erro, a partir dele eu fazer algo diferente e não ficar persistindo. Porque, como eu disse, a autossabotagem, por ela ser algo muito ligado ao campo do inconsciente, eu tenho comportamentos, eu atuo de uma forma inconsciente e de forma repetida. Por que normalmente isso acontece? Nós temos várias questões que vão influenciar esses comportamentos, né, autodestrutivos aí, comportamentos prejudiciais. Muito está ligado lá na nossa infância e na nossa adolescência, ou seja, vivências ruins, experiências que não foram agradáveis, que trouxeram algum trauma, alguma situação que não foi bem resolvida, e isso vai se repetindo, ou isso vai trazendo comportamentos na vida adulta que para aliviar ou para não voltar a ter essas vivências que foram ruins. Então, uma outra questão que foi perguntado lá, a criança ferida está relacionado? Sim, as nossas vivências, os nossos traumas, eles trazem esses comportamentos. Se eu na minha infância eu não fui valorizada, eu não fui reconhecida, eu fui criticada em algum momento de não capaz, aquilo vai ser uma verdade para mim. E na minha vida adulta eu posso realmente reeditar, eu posso realmente agir assim para que eu não reconheça ou para que eu não sofra o que eu sofri, a falta de reconhecimento, de valor. Então, eu me prejudico, eu não faço as coisas, eu deixo para depois, nessa procrastinação, exatamente por quê? Para não lidar com aquilo novamente. Uma outra questão que muito ligada à autossabotagem é o traço de personalidade, né? A personalidade, como a gente está falando, ela é construída na infância, durante a infância e a adolescência. E aí, cada um com seu traço de personalidade, com seu temperamento, vai lidar com as situações da vida de uma forma diferente. Então, tem pessoas que às vezes uma vivência que foi ruim, que foi traumática, para ela teve um significado, para outra teve um outro significado completamente diferente. Então, dependendo da minha personalidade, da minha vivência, eu vou lidar com as situações atuais de uma forma diferente. Como ressignificar. E é isso que a gente vai poder falar um pouquinho, né? Como que vamos trabalhar diante da autossabotagem. Então, o primeiro passo que a gente fala em saber o que é autossabotagem, em conhecer os comportamentos que são prejudiciais, e aí avaliar e perceber o que eu estou fazendo que é prejudicial para mim mesmo. Como que normalmente a gente sabe? Quando você tem ou precisa ou exerce uma atividade ou deveria estar numa posição que você não alcança, né? Normalmente a gente vê isso no campo profissional, no campo afetivo, na própria vida pessoal. Mas o que a gente vê no campo profissional muitas vezes? É muito comum eu ouvir assim: olha, eu tenho 5 anos que eu estou na mesma posição e não consigo sair. Eu dedico. Aí a gente vai avaliar como que está a dedicação realmente dessa pessoa, né, desse profissional na área dele, como que está realmente essa dedicação, o que ele está fazendo para realmente alcançar esse patamar que ele deseja. Tem pessoas que às vezes ficam 5, 10, 15, 20 anos idealizando algo, sonhando com algo, mas aquilo não sai do papel, ou não sai do mundo das ideias, ou não vai para frente. Por quê? Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar para
entender se eu estou tendo um comportamento autossabotador é o que está acontecendo na minha vida, e aí a gente pode falar em todas as áreas, pessoal, profissional, social, campo afetivo, nas relações interpessoais, o que está na minha vida que não está andando, né? Que não está indo para frente. Porque, gente, a nossa tendência é de progresso, é de evolução, é de aprendizado, é de crescimento, é da natureza humana que nós possamos estar, né, na vida de uma forma em que a gente possa estar sempre crescendo. Então, se eu tenho uma situação que está estagnada ou que não está nem assim, né, está parada mesmo, vamos olhar para ela com um olhar mais cuidadoso, né, com mais atenção, abrir o campo mesmo perceptivo e olhar aquilo com carinho, não com crítica, com julgamento, mas olhar para aquela situação que não tá boa, que não anda e que você não sabe por quê, né? Como eu disse lá no comecinho, tá muito ligada ao campo do inconsciente. Por que eu não saio do lugar, né? É comum a gente ouvir assim: olha, eu terminei a faculdade com os meus amigos, fui um bom aluno, meus amigos, um já alcançou isso, o outro já está fazendo sucesso, o outro já alcançou, e eu tô aqui nessa, né, aquela coisa morna, que não sai do lugar, não tem um grande desenvolvimento, não alcança os objetivos. Será que isso é tão ruim assim, né? Então é olhar para as situações da nossa vida, em qualquer campo que a gente perceba que não está legal, e realmente ter esse cuidado de abrir, né? Abrir, que eu falo o quê? Abrir a nossa visão para olhar para esse lado de uma forma diferente. Então, olha só, falamos o que é autossabotagem, trazemos alguns exemplos de autossabotagem, algumas situações, por que acontece a autossabotagem, né? É lógico que, como eu disse, as nossas vivências infantis, da adolescência, o nosso traço de personalidade, tudo isso é muito significativo para a gente entender esses comportamentos. Não é determinante, pode ser outras situações de vida adulta, né? Lógico, assim, é o que é mais comum. Então, eu estou trazendo o que é mais aceitável, vamos dizer assim. Então tá. Então, falamos do que é, alguns exemplos, como que acontece, como que eu consigo perceber, né? Não é simples, mas eu preciso então ter esse olhar, por que algum campo da minha vida não anda, não evolui, está estagnado. E aí, principalmente, gente, campos importantes, né? Vamos pensar no profissional, vamos pensar no afetivo, tá? Então, olhei para isso, realmente eu faço, né, o esforço e as coisas nunca dão certo, o que está acontecendo? Então, ter esse olhar, e a partir desse olhar, você com certeza, ou seja, eu fiz um postzinho há uns dias atrás, exatamente isso, trazer para a consciência. Ou seja, quando eu percebo, quando eu tenho esse olhar e que eu vejo realmente não tá bom, isso não tá legal, eu preciso fazer algo diferente, porque aí tá a questão, fazer algo diferente. O que normalmente a gente faz? As coisas não deram certo, eu vou insistir. Vamos pensar aí já um outro aspecto, né? A persistência, a perseverança, habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. E às vezes a gente ouve isso: nossa, mas eu persisto, né? Eu estou insistindo nisso. E aí é um outro olhar também, porque às vezes nem sempre insistir vai ser a solução, porque insistir num erro também não é
o adequado. Muitas vezes, quando eu falo olhar para esse campo, essa área da nossa vida que não está legal, e perceber que está estagnado e que precisa fazer diferente, é realmente fazer diferente. Não é continuar fazendo do mesmo jeito, né? Que às vezes a gente ouve assim, vamos pensar numa questão profissional, numa entrevista de emprego, né? A pessoa vai para uma entrevista de emprego, aliás, tem uma entrevista de emprego, ela pode ter, por exemplo, comportamento de autossabotador de não chegar na hora, não cumpre o horário, não consegue chegar. E ela sempre tem uma justificativa. O horário foi ruim, tinha muito trânsito, eu não dou conta de acordar nesse horário. Ela tem sempre uma justificativa para algo que ela fez. Por quê? Porque se eu tenho um interesse, se é importante para mim, aonde que está a responsabilidade? Eu não sei se eu estou conseguindo trazer para vocês uma questão prática, mas é o quê? Isso está ligado a muitos outros aspectos, né? Assim, eu preciso cumprir com um compromisso, mas eu não dou conta de cumprir com ele. Por que eu não estou cumprindo esse compromisso? Nossa, se isso é tão importante para mim, por que eu não fui? Né? Se isso seria tão gratificante, por que eu adiei? Então, é levantar essas questões. Ter esse olhar mesmo, né? Se algo que poderia ser bom, por que você não fez? Qual foi o seu receio? E aí entra numa questão que a gente pode ser um outro tema, a questão do medo, né? O medo, ele é um mecanismo muito importante para a gente de proteção, de sobrevivência, mas ele não pode ser impeditivo. Ele não pode ser algo que nos paralise. E aí, as pessoas autossabotadoras têm essa característica, consciente ou inconsciente, medo, receio. E aí é um problema também, porque o medo, ele precisa ser minimizado, ele precisa estar num aspecto somente de proteção, não de paralisação. Por quê? Porque aí eu deixo de fazer coisas, volto lá no comecinho da live, por conta de fracasso, por medo de fracasso, por medo de dar errado, por que os outros vão pensar de mim, né? Então, me pedindo aqui para dar um exemplo no campo afetivo. O que normalmente a gente vê de comportamento autossabotador no campo afetivo? Relacionamento tóxico, abusivo, que a gente permite coisas que não são boas pra gente. E a gente normalmente não sabe por quê. Nossa, por que eu fiquei com essa pessoa tanto tempo? Foi tão ruim pra mim, foi tão prejudicial, me trouxe sofrimento e eu continuo, né? Aí entra as questões, o paradoxo da nossa cabeça, né? Mas tem momento que é bom. Mas faz isso. Ele faz aquilo. Mas esse tema eu vou deixar para a próxima. A gente vai falar, vou deixar uma quarta-feira para a gente falar sobre os relacionamentos abusivos, que eu acho que é um tema muito importante, que a gente também precisa trazer mais para a consciência. Não só trazer, né, mas como sair deles, que não é fácil. Então, esse é um exemplo de autossabotagem, esses relacionamentos tóxicos, abusivos, mas a gente fala numa próxima, tá? Por conta também do tempo. E a gente vai ter essas outras quartas-feiras por aqui, e aí vamos poder ter vários assuntos para poder tratar com vocês. Então, olha só, pessoal, o que a gente precisa pensar? Tô tentando acompanhar a legenda um pouco, mas aí senão eu vou me perder um pouquinho no que eu planejei para a gente poder encerrar sobre a autossabotagem. Então a gente tem esses comportamentos, né? Como eu disse, chegar atrasado, não cumprir com uma atividade que foi planejada ou que foi falada, né? Como eu disse lá, o exemplo da criança, quantas vezes a gente fala assim, também não queria isso mesmo, né? E no fundo a gente queria, seria bom, mas a gente deixa para que a vida, né, vá fazendo por nós. E nós precisamos ter
nas nossas mãos a nossa vida, né? Somos nós que vamos guiar para onde nós queremos ir. Não é deixar que as coisas aconteçam, não é deixar que as coisas vão acontecendo ao léu. Não. Vamos pensar o que está ruim, o que não está satisfatório na minha vida, o que não está andando, o que eu posso fazer de diferente, o que eu preciso persistir. É lógico que em muitos momentos são habilidades importantes, né? A perseverança, mas a gente precisa também pensar em que em muitos momentos, enquanto nós persistimos em algo que a gente já viu que não está dando certo, opa, para aí, né? Vamos voltar e vamos refazer isso, vamos fazer de forma diferente. E aí, para a gente ir pensando agora, como tratar isso, né? Eu entendi o que é, eu percebi vários comportamentos que eu tenho ou que algumas pessoas têm, porque isso, gente, às vezes isso não acontece conosco, mas a gente tem um colega, tem um parente, alguém que tem comportamentos assim. E a gente pode também ter esse olhar, né, de cuidado, de ajuda mesmo para o outro. Olha, você percebe que você se prejudica dessa forma, né? Por exemplo, a questão da comida. Quantas pessoas com sobrepeso ou com problema de saúde e que simplesmente se cuidasse da alimentação, né? Tô falando de coisas gerais, né, gente? É lógico que existem patologias relacionadas a isso, a das dependências, não tô falando nesse aspecto, tô falando de autodestruição mesmo, né? Nossa, por que a pessoa bebeu tanto assim a ponto de se prejudicar? Né? Por que esse uso de drogas? O que está querendo, né, se punir? Muito ligado a isso, a um sentimento de culpa. Às vezes uma outra questão que é da vitimização. Quantas pessoas se vitimizam o tempo todo, né? Você vai falar, a pessoa chega perto de você, fala assim: nossa, como é que você tá bem? Tô bem nada. Ih, hoje eu tô com dor de cabeça, minha perna amanheceu doendo, eu já não dormi bem. Quantas pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Às vezes você chega e fala assim: olha, hoje eu não tô passando muito bem. Nossa, eu também não. Você acredita que eu tive isso, que a minha cabeça tá doendo e que meu estômago, que eu comi isso que me fez mal? Então as pessoas muitas vezes agem dessa forma, também, né, como um comportamento de destruição, porque ela está sempre se vitimizando, sempre se colocando numa posição de inferioridade. Uma outra questão também, eu vou falando e vai vindo, né, eu vou lembrando de exemplos aí alguém colocou aqui a questão do ganho secundário. Em muitas situações, a autossabotagem, ela traz esse ganho secundário, né? Se eu não dou conta de fazer aquilo, se eu não tenho sucesso naquilo, vai ter alguém que vai, coitada, né? Nossa, vamos ajudar ali, vamos ter. Então, às vezes, ela também é uma forma que ela tem dela ser olhada, dela ser cuidada, dela chamar atenção, né? Então, assim, são vários aspectos que a gente poderia ficar aqui falando durante um bom tempo. E aí, então, gente, vamos caminhar aqui para a gente ir falando, fechando, né? Sobre como tratar, como cuidar dessa situação. Eu não preciso continuar dessa forma, né? Me prejudicando, me trazendo situações desagradáveis, ruins, prejudiciais e que não me colocam para frente, para o sucesso, para alcançar meus objetivos. E aí a gente precisa. Então, a primeira coisa assim, que eu acho que é extremamente importante, não só nesse aspecto, em qualquer aspecto da nossa vida, é o autoconhecimento. Quando você se conhece, você
conhece as suas atitudes, você sabe, né? Você entende as suas atitudes, os seus comportamentos, você consegue lidar com as situações ruins, desagradáveis de uma forma mais equilibrada. Você entende que em alguns momentos você pode ter uma explosão e você aí vai desse momento que você sabe que é mais impulsivo, você vai contar até 10, até 100, até 1000. Então, o autoconhecimento, ele te abre possibilidades de lidar com qualquer situação da vida de uma forma diferente. Se eu sei que eu sou indecisa, né, eu vou pensar que eu preciso de um tempo maior para isso, eu vou trabalhar por que essa indecisão, por que tomar fazer uma escolha me traz sentimentos de angústia. Por que se eu tenho dificuldade nos relacionamentos, o que isso me traz como consequência? Então, essa situação, esse autoconhecimento, ele vai nos dar uma base melhor para a gente lidar no nosso dia a dia, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa assim, com umas situações difíceis de lidar, né? E aí veio aconselhar, não foi para terapia. O que eu faço? Eu tô com isso, isso, isso. Aí eu falei, olha, eu acho que a terapia iria te ajudar nessa situação. Você vai resolver, o psicólogo vai resolver os meus problemas? Eu falo, não. Quem dera se a gente pudesse resolver o problema do outro, né? Mas nós vamos dar subsídios, nós vamos ajudar a pessoa a lidar com o problema de uma forma diferente, de uma forma mais satisfatória, né? De uma forma mais equilibrada. Então eu falo que o autoconhecimento ele faz isso, ele nos dá uma base para a gente lidar com as situações do nosso dia a dia de uma forma mais tranquila. Uma outra questão importante para trabalhar na autossabotagem é a questão da autoestima, né? Porque a autoestima é o quê? É o reconhecimento, o valor que eu dou para mim mesma. Se eu não me reconheço, se eu não me valorizo, se eu não acho que eu sou uma pessoa importante, se eu não acho que eu sou capaz, eu vou fazer algo que vai ser bom? Não. Então é um ponto importante para a gente pensar, trabalhar a nossa autoestima. Ela precisa estar num equilíbrio. Eu falo que a autoestima, ela em excesso, ela vai ser prejudicial, porque aí vem uma questão do narcisismo, né, de achar que é melhor, mas ela na falta, né, na baixa, ela é muito prejudicial, porque ela não nos dá a confiança que nós precisamos para agir nas nossas situações do nosso dia a dia. É simples? Nem sempre, mas é possível a gente trabalhar essa autoestima, né, para que a gente possa lidar com as situações, para que a gente sinta segurança mesmo, né, se sinta pessoa capaz, comprometida, competente. Então é preciso. Uma outra questão, assim, é lógico, gente, que são vários aspectos que a gente pode trabalhar para pensar na autossabotagem, mas é a gente pensar nas metas e nos objetivos que nós queremos alcançar, né? Como eu disse, em algum campo aí da vida que não tá legal, que eu preciso melhorar, criar metas, para quebrar esses obstáculos e criar metas, objetivos que sejam possíveis. O que eu falo isso? Coisas pequenas, não precisa ser grande, a gente precisa de grandes realizações para ver que está melhor. E aos poucos, né? Uma gotinha por vez, que a gente fala, e o copo vai enchendo, sabe? Então é pensar nisso, defina algumas metas, alguns objetivos que sejam pequenos, que sejam simples, mas que você possa fazer de verdade. E por último, valorizar as pequenas conquistas que você tem, principalmente quando a gente fala na procrastinação, né? Atividade física é tão importante, é tão bom? Por que muita gente não faz? Né? Porque cria metas, agora eu vou começar a malhar todo dia, não, vou ficar 1 hora, não, tira 2 dias na semana, né? Começa com uma caminhada, escolhe uma atividade que vai te dar mais prazer, mas aos poucos, não precisa ser grandes coisas, mas valorize as pequenas coisas que você vai fazendo,
né? Porque são elas que vão te fortalecendo, que vão te dando confiança e segurança para dizer, eu estou conseguindo isso, e eu vou mais um pouquinho. Amanhã vai ser mais isso, depois de amanhã vai ser aquilo. Nossa, agora eu estou animada, semana que vem eu vou fazer mais um pouquinho. E na hora que você vê, você está tendo comportamentos diferentes. Bom, é um tema que a gente ficaria falando mais um pouco, né? Mas nós temos o nosso horário, a página está aqui, a gente está com uma programação muito legal. Daqui a pouco a Carla vai falar sobre as constelações familiares, né? Que é um tema tão interessante, que ajuda a gente tanto no nosso dia a dia também. Depois a gente tem a meditação, tá bem? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Foi muito legal essa troca. Desculpa aí pelo corte que teve, eu não sei realmente o que aconteceu, mas é isso. A gente está nessa tecnologia, estamos sujeitos, né, a passar por essas questões aí. Não sei se eu consegui responder, eu fui falando aos poucos, eu tenho um pouco de déficit de atenção, né? Eu não sei se eu consegui falar e vendo as perguntas, os comentários, então o que deu para eu ver aqui, eu tentei ir falando, tá bom? Mas de qualquer forma, fiquem à vontade para colocar perguntas, o vídeo vai ficar gravado, para quem não conseguiu ver tudo, para quem gostou e quer compartilhar com algum colega, com alguém que vocês acham que vai ser interessante ouvir, né? Espero ter contribuído. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E na verdade nós vamos estar às quartas-feiras e eu conto com vocês, né? A participação, que é muito bom, essa troca está aqui. Fiquem à vontade também se quiserem colocar alguma sugestão de tema, né? Eu tenho algumas coisas que eu já pensei, mas eu tô aberta aí para ouvir, para o que vocês sugerirem. Eu acho que vai ser também bem interessante, tá bom? Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Boa noite. Bom descanso para quem já está em casa aí. Acompanha as outras programações e até quarta que vem. Tá bom? Obrigada!